Boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui, todos com o seu propósito, em torno da mesma palavra, em adoração e louvor ao mesmo Deus, o único Deus, o Senhor dos exércitos. Gostaria de conversar com você essa noite sobre um personagem bíblico. Tenho certeza que a vida deste homem tem muito a ensinar para cada um de nós. Mas antes quero convidar você a fechar seus olhos e orarmos a Deus. Vamos falar com o nosso Senhor. Soberano e eterno Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por existirmos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Obrigado por este dia, Senhor, que passamos. Fizemos tantas coisas, Senhor, mas temos a certeza plena, absoluta, de que em cada segundo deste dia o Senhor esteve conosco. Assim como tu estás agora com cada um. Te louvo por cada vida que já entrou aí, Pai amado, e aqueles que vão entrar ainda, Senhor. Te louvo pela tua palavra, Pai amado, acessível a cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nesta noite juntos podermos ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra, sermos alimentados pela tua palavra e, acima de tudo, podemos viver a tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. O Senhor é fiel, o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus, sabemos que tu estás aqui. Seja abençoando agora cada família, Senhor, representada aqui. Toca em cada coração, Senhor, que esta palavra desta noite possa, Deus amado, gerar quebrantamento, Senhor. Possa trazer conserto, Pai. Possa trazer cura. Possa trazer salvação, Senhor. Tu és Deus. O Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor não vai mudar. O Senhor não sofre a ação do tempo, nada pode te constranger, logo nada é impossível para o Senhor. Eu ministro fé agora a cada coração, Senhor. Vá arrancando, dissipando toda dúvida agora, Deus, preparando cada ouvido, cada coração, para ouvir e receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, no livro de Josué. Josué capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Josué capítulo 1, versículos de 1 ao 9. Nos diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado
de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Como disse, vou falar com você hoje sobre um escravo, sobre um soldado. Quero falar com você sobre um servo. Quero falar com você sobre o espia. Quero falar com você hoje sobre um líder. Quero conversar com você hoje sobre Josué, um homem de Deus. Um homem que escolheu servir ao Senhor. Um homem que colocou o seu coração na presença de Deus e viveu com fé no Senhor por toda a sua vida. O livro de Josué trata de um recomeço do povo de Deus. Por que recomeço? Depois de andarem naquele deserto por 40 anos, eles agora estão prontos para entrar na terra. O povo de Deus hoje, muitos cristãos hoje, necessitam de um novo recomeço. De um recomeço na vida. Quem sabe você que está me ouvindo, está me assistindo agora aí, você precisa de um recomeço na sua vida. Seja que segmento for. Quero dizer para você que hoje é dia de recomeço. O livro de Josué descreve a conquista da terra, a entrada na terra, o cumprimento da promessa de Deus. Este livro de Josué, este livro fala da entrada do povo de Israel na terra. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que descreve o seu livro? O livro da sua vida? Qual história esse livro conta? E mais, como vai terminar a história do seu livro? Hoje, nós sabemos que existem bilhões de livros sendo escritos aí pela face da terra, porque cada ser humano é um livro sendo escrito. E hoje está sendo escrita a última página de vários livros. Muitos vão se fechar essa noite. E aí fica a pergunta, qual o final dessa história? Como está sendo escrita a última página da história de cada uma dessas pessoas? Quantos já chegaram na divisa da terra e voltaram? E assim como aquele povo teve que amargar no deserto, como está sendo escrita a história da sua vida? Ao contrário de tantos livros escritos, o meu livro, o seu livro, não está aqui na terra, está no céu. Deus está escrevendo. O que nós acrescentamos hoje no livro da nossa vida, nossa história de vida? E é certo que no último dia esse livro vai ser aberto na nossa frente. E vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos. Avançando aqui, nós vemos que depois de 40 anos, vagueando naquele deserto, chega o momento. Moisés morre e Josué assume. Se você perceber, desde o capítulo 3 de Êxodo até o capítulo 34 de Deuteronômio, a Bíblia concentra sua atenção no ministério de Moisés. O homem escolhido por Deus, preparado por Deus, capacitado por Deus, para tirar o povo do Egito e conduzi-lo em direção à terra. No entanto, Josué morreu, e apesar de não ficar esquecido, porque aqui no livro de Josué o nome de Moisés é citado mais de 50 vezes.
E após a sua morte, o novo sucessor passou a ocupar o seu lugar. O que nós entendemos com isso? Que Deus, apesar de sepultar os seus obreiros, Ele continua com a sua obra. Moisés foi até onde Deus determinou para ele. A partir dali, Josué seguiu. Assim é a nossa vida. Nós estamos com o bastão na mão e precisamos passá-lo. O que estamos fazendo com a nossa vida? Deus escolheu você para um fim. E Ele diz a palavra, para um fim que vós esperais. Nós esperamos um fim bom, esperamos bem para a nossa vida, esperamos bênçãos, mas às vezes nós procuramos outras coisas. Caminhamos por caminhos tortos. Mas a história deste homem vai nos chamar a pensar. Aqui no livro de Josué, o segundo versículo já mostra Deus dando orientações a Josué. Mas quem foi Josué? Quem foi este homem? Josué nasceu escravo. Ele nasceu no período em que Israel estava lá sob o jugo pesado, árduo do Egito. E nós sabemos que o escravo não tem expectativa, não tem perspectiva nenhuma de vida. Mas aquele povo que estava escravizado ali estava debaixo de uma promessa. E Deus estava para cumprir a promessa. E no tempo certo, Deus vai lá no deserto, busca Moisés, para que ele possa ser usado como instrumento de Deus. E eu imagino que de repente, não somente Josué, mas todo aquele povo começa a ouvir: Deus está fazendo maravilhas através de Moisés. Deus está envergonhando, humilhando os egípcios, mostrando que Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E aquele homem, aquele jovem na época, Josué, quando nasceu, ele recebeu o nome de Oséias. Oséias significa salvação. Mais adiante, lá no livro de Números 13, versículo 6, nós vamos ver que Moisés muda o nome de Moisés para Josué, de Oséias, para Josué. Oséias significa salvação, Josué significa Jeová é salvação. É uma forma de escrever o nome de Jesus em hebraico. Josué, ele era da tribo de Efraim, filho primogênito de Num. E como primogênito, nós entendemos que ele corria risco de morte lá naquela noite da Páscoa no Egito. Mas ele foi protegido pelo sangue do Cordeiro. Certamente porque o pai dele foi obediente e fez exatamente como Deus ordenou. Esse jovem escravo, ele agora é emancipado, ele é promovido a soldado. Josué, ele aparece na narrativa bíblica a partir de Êxodo 17, versículo 8 em diante. Após aproximadamente 2 meses de Israel ter saído do Egito, está acampado em Refidim, já tem que experimentar a primeira batalha. Os amalequitas vêm e atacam Israel. E ali nós vemos Moisés chamando Josué, ordenando que ele escolhesse alguns homens para guerrear contra os amalequitas. E ali Josué, ele desbarata o exército de Amaleque. E ele passa no teste de soldado. Aquela batalha foi um grande teste para ele. Josué escravo passa a ser soldado, e de soldado ele passa a ser servo. Lá em Êxodo 24, 13, nós vemos que Josué é chamado de servo de Moisés. Nós entendemos então que ele passa a ser assistente pessoal do líder de Israel. E Moisés tinha uma tenda chamada Tenda do Encontro, que ficava fora do arraial. Aquele local, Moisés estava naquela tenda ali, Deus falava com Moisés face a face. E uma das responsabilidades de Josué era ficar à porta da tenda. E ele ficava ali. Era responsabilidade dele guardar aquela tenda. Lá em Êxodo 33, 11, nos narra o texto que depois que Moisés esteve na tenda e Deus falou com ele face a face, Moisés saiu da tenda, entrou no arraial, e Josué não se apartou da porta da tenda. Interessante que em momento algum a Bíblia nos relata que Josué tentou entrar na tenda. Ele sabia reconhecer o lugar dele. Josué sabia o lugar de servo, ele entendia o que era ser servo. Ele estava ali para servir a Moisés. Se você observar lá na frente, quando Israel já está na terra, está dividindo a terra,
Lá em Josué 19, Josué pega a porção da sua terra por último, depois que todo mundo recebeu a sua porção, ele pega a sua por último. Um exemplo de servo. O Josué escravo que passou a ser soldado e passou a ser servo de Moisés, agora ele é o espia. Ele é escolhido junto com 11 homens para espiar a terra. Eles ficam 40 dias olhando, sondando Canaã. E após 40 dias, eles voltam para dar o relatório. E o relatório, infelizmente, ele é desanimador por parte de 10 espias. Aqueles 10 homens covardes, medrosos, desanimaram todo o povo que caíram naquela conversa deles. Josué e Caleb incentivaram o povo a confiar em Deus e entrar na terra. Infelizmente o povo deu ouvido aos 10 espias. O povo foi com a maioria. Infelizmente o povo deu ouvido à maioria. E foi esse ato de incredulidade, de rebeldia, que adiou a entrada de Israel. E para cada dia de espia que eles estavam espiando a terra, Deus acrescentou um ano. E aquele povo que estava na divisa da terra, aquele povo que estava para entrar na terra, tem que voltar e amargar mais 40 anos no deserto, até que aquela geração de covardes, medrosos e rebeldes morressem, caísse no deserto. E Deus tem um recado para a igreja nessa passagem. Deus está dizendo o seguinte: covarde não tem herança comigo. Covarde não terá parte na minha herança. Só vai desfrutar da minha herança os que forem corajosos, os que tiverem fé, os que não olharem para o inimigo, para mim através do problema, mas aqueles que olharem para o problema através da fé que exerce em mim. Muitos chegaram na divisa da terra, espiritualmente falando, e voltaram para o deserto, e morreram no deserto sem salvação. Quem sabe você está agora na divisa da terra, pensando em se acovardar, preocupado com os gigantes que estão lá dentro. Deixa eu te dizer uma coisa: assim como Deus foi com Josué, Ele é com você. Você não precisa desistir, você não precisa voltar atrás. Você não precisa dizer que você não pode, porque você sabe que você não pode, mas você pode tudo nele. Filipenses 4,13 te afirma isso, endossa isso na sua vida. Você pode todas as coisas no Senhor, porque Ele te fortalece. Eu quero conclamar você agora, em nome de Jesus. Quem sabe você que já se desviou, quem sabe que você está agora no pecado, quem sabe a sua alma está gemendo pelo jugo do pecado, e você vê agora a salvação se distanciando da sua vida. Ainda é tempo, o Senhor está aqui, Ele pode mudar a sua história. Infelizmente, quando se fala em coragem, vigilância, gratidão, os números nos surpreendem. Avançando na Bíblia, lá para o Novo Testamento, usando aqui o exemplo de coragem, quando fala em coragem, de 12, apenas 2 tiveram coragem. Quando falamos em vigilância, temos ali a parábola das 10 virgens, apenas 5 vigiaram, a metade. Quando fala em gratidão, nós temos o exemplo dos 10 leprosos, apenas 1 voltou, 10%. Apenas 1 voltou para agradecer a Jesus. Mas, quando se fala em multiplicação de pães, milagres, bênçãos, materiais, curas, aí não é multidão, tem que botar no plural, aí é multidões. Multidões se aglomeram, querendo ver sinais e maravilhas. Poucos são aqueles que se dobram diante de Deus, não para ver a mão de Deus, mas para ver a face do Senhor. Poucos são aqueles que têm entrado no secreto, têm buscado relacionamento com Deus, que têm perguntado: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me dê graça, me dê força, me encoraja para que eu não desfaleça da tua presença, para que eu não te envergonhe nessa terra. Essa crise revelou algumas qualidades de Josué, da liderança dele. Josué tinha
plena convicção da situação. Sabia que não ia ser fácil, como não foi. Se você já leu o livro de Josué, você vai ver que a conquista da terra foi na base de muita luta. Mas em momento algum, Josué deixou que aquela dificuldade roubasse a fé dele, colocasse medo no lugar da coragem. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Nós olhamos para Deus pelas lentes do problema. Nós temos que olhar para o problema pelas lentes de Deus. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu posso dizer uma coisa. Você só não vence ele se você não quiser. Quando nós falamos, eu não consigo, é porque aquilo que nós estamos fazendo, embora de errado, ainda nos atrai. E isso é um problema. Como aquela geração, saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles. E agora, o Josué que de escravo passa a soldado, de soldado passa a servo, de servo ele é chamado, escolhido como espia, para ser uma espia, agora ele é o sucessor de Moisés. Durante aquele tempo lá no deserto, Deus estava preparando esse homem. Josué viu Deus operando maravilhas através de Moisés. E agora ele entende que chegou o momento dele ser um instrumento para ser usado por Deus. Finalmente, então, o que podemos aprender com ele? Podemos aprender nesses 9 versículos aqui, nesse diálogo, nessa conversa, ou seja, nessa instrução, né? Porque é Deus apenas falando, dessas instruções que Deus dá para Josué. A primeira coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 2, que Deus ele comissiona Josué. E ele comissiona Josué a realizar 3 coisas: conduzir o povo à terra, derrotar o inimigo e tomar posse da herança. Quando Deus fala a Josué, prepare-se agora, porque você passará o Jordão, falar isso, passar o Jordão para a terra que eu prometido. Deus vai dizer o seguinte: você vai conduzir o povo até a terra, você vai derrotar o inimigo e vai tomar posse da terra. Olha que coisa interessante. Israel deveria entrar na terra para derrotar o inimigo que está lá dentro da terra. E como é conosco hoje? Como é com a igreja hoje? A igreja precisa derrotar o inimigo aqui, antes da terra, porque lá na glória não tem inimigo. Lá na glória, a glória que Deus separou, aquela lá enquanto em João 14, as mansões, os lugares que Jesus preparou para mim e para você. Lá só vai ter gozo eterno, alegria eterna, descanso eterno. A nossa guerra é aqui, a nossa luta é aqui. Mas se temos que vencer o inimigo aqui, eu pergunto, quem é o inimigo? Tem certeza que você pensou, é o diabo? Sim, você não está errado. Só que eu preciso que você entenda que o diabo, ele é um inimigo vencido. Já existe um lugar reservado para ele, o lago de fogo que arde, fogo e enxofre para ele e todos os demônios. E infelizmente, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que não viveram em retidão na presença do Senhor, também vão para esse lugar. Mas fato é que Satanás é o inimigo vencido e ele só pode agir na minha e na sua vida se nós dermos autorização. Nós deixarmos. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. Quem está ao redor é o anjo acampado. Mas se eu e você não vivermos de acordo com a palavra de Deus, o anjo não vai estar ao redor. E aí, se o anjo não está ao redor, o que estava ao derredor passa a estar ao redor. Aí sim. Mas eu quero falar com você sobre um inimigo muito mais perigoso. O seu eu. Nós somos um inimigo perigosíssimo. Nosso eu é um inimigo perigoso. Por quê? Nós odiamos o diabo, mas temos pena de nós. A autopiedade é um inimigo seríssimo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu sou fraco, é o seu eu. Assim como tinha os amorreus, heveus, heteus, jebuseus. Olha, tem tudo com eu. Existe o seu eu, o meu eu, o nosso eu, que precisa ser dominado, porque é através desse inimigo que está interno é que o diabo atua. Se você aniquilá-lo, se você eliminá-lo, se você eliminar essa velha criatura, se você de fato viver conforme diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você viver como nova criatura, você vai ver
que aquilo que você pensa ser difícil ou até impossível não é difícil e não é impossível, porque Deus vai agir na sua vida e para Deus nada é impossível. Se você quer herdar a terra, vença o inimigo agora. Esse desejo dentro do seu coração, qualquer desejo na tua alma, se vai contra a palavra de Deus, elimina. Não dá ouvidos. Seguindo, olha o que Deus fala com Josué. Moisés, meu servo, está morto. Olha que interessante agora. Prepare-se agora. A ordem era urgente. Deus não falou prepare-se amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. Não é hoje, não é, porque hoje já vai até 0 hora. É agora. E essa palavra de Deus ecoa pelos séculos e chega até agora, chegou aqui em 2020, 14 de maio de 2020, exatamente às 20h27 da noite. Ela está agora ecoando no teu coração, está bradando nos seus ouvidos. Prepare-se agora. Prepare-se agora, mas eu estou fraco. Olha o seu eu falando. Não, você está fraco, mas Cristo é a sua força. Eu estou desanimado, Cristo é o teu ânimo. Ele está falando com você. Prepare-se agora, é agora, porque Deus tem uma ordem para você agora. Mas mais, se Deus tinha uma responsabilidade, a incumbência para Josué, e Deus já chega falando qual é a ordem, Deus agora vai fazer promessas para Josué. Mas não é promessa de político. Não é promessa de homem, porque Deus não é homem para que minta. É promessa de Deus. E as promessas do Senhor são como a palavra do Senhor, são infalíveis, são imutáveis. Nada pode barrar uma promessa de Deus. Se Deus falou, e Ele falou, Ele vai cumprir. Deus não deu explicações para Josué. Olha, Josué, você vai fazer o povo passar pelo Rio Jordão, vai ter que ser assim. Não. Deus não deu explicações para Josué. Deus deu garantias para Josué. É diferente. Sabe por que Deus não deu explicações, mas garantias? Porque o povo de Deus vive pelas promessas de Deus, não de explicações. Olha que promessa maravilhosa. Primeira promessa: onde pisar o seu pé é seu. Aonde você botar a planta do seu pé é seu. E quem está falando é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele é o dono. Por exemplo, eu estou na casa que eu digo que é minha. Não, não é minha. Um dia eu vou partir desse lugar, dessa terra. O que eu tenho aqui não é meu, está emprestado. O que eu tenho está lá na glória. Eu quero juntar tesouros lá na glória. É o que você deve fazer também. Outra promessa: assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Imagina, queridos, que coisa maravilhosa. Gente, Josué não estava substituindo qualquer líder, não. Substituir um líder fraco é mais fácil. Agora Josué estava substituindo um dos maiores profetas de Israel, um dos maiores legisladores de Israel. Ele precisava de ânimo, de garantias. E aí Deus fala: Josué, não se preocupa, da mesma forma como eu agi com Moisés, eu vou agir com você. Da mesma forma como eu usei Moisés, eu vou usar você. Da mesma forma como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aí você pode estar pensando o seguinte: poxa, se Deus falasse isso comigo. Ele falou com você. Ele falou com você. E eu vou provar na Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho e colocará o seu nome Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Se o livro de Mateus começa com essa promessa, Mateus 28, 20, o último capítulo e o último versículo, o próprio Emanuel está falando: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo que falou com Josué lá atrás e falou com você, está repetindo para você, está fortalecendo, está ratificando agora para você: eu estou com você. Mas eu pergunto, você está com Ele?
Você está com Jesus? Você é capaz de abrir mão agora desse estilo de vida, quem sabe que vai contra a vontade de Deus? Você tem capacidade, tem coragem de dizer não agora para o pecado? Você tem coragem de romper agora com as trevas? Tem coragem de romper com você mesmo agora? Para estar com Ele. Ah, pastor, a decisão é difícil, mas não é impossível. Eu acho, querido, que nada é mais difícil do que passar a eternidade no inferno. E pior ainda, pior do que passar a eternidade no inferno, é as más companhias que vão estar lá dentro. Satanás, os demônios, imagina. E pensar que hoje você tem a escolha de poder passar a eternidade na glória, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E além desses três maravilhosos, dessa Trindade santíssima, poderosa, maravilhosa, desse Deus que nos amou tanto que enviou seu Filho, desse Filho que nos amou tanto que se fez homem e que morreu por mim e por você, esse Espírito que nos ama tanto que ressuscitou o Filho e foi enviado pelo Filho e hoje habita em nós, nosso Consolador, nosso Paracleto, nos orienta, administra a nossa vida. Eles vão estar lá e vamos estar passando a eternidade com eles, aprendendo com eles. Os querubins, os serafins, arcanjos, os 4 seres, os 24 anciãos. É claro que lá só vai ser belo, só vai ser maravilhoso, porque Jesus vai estar lá. A sua vida pode ser bela, a sua vida pode ser maravilhosa se Jesus estiver nela. Seguindo. Terceira coisa que aprendemos. Primeiro Deus dá uma incumbência a Josué, depois ele faz promessas. Agora Deus vai falar para Josué sobre a necessidade da obediência à palavra, no versículo 7. Versículo 7 diz assim: então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado, presta atenção nessa palavra, cuidado, de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a esquerda e nem para a direita. O que Deus está falando aqui é o seguinte: viva a sua vida em conformidade com a minha palavra. Viva a sua vida dentro dos parâmetros estabelecidos pela minha palavra. Não siga as setas do mundo para a esquerda ou para a direita. Siga reto. Porque Jesus é um caminho reto. Ele é o caminho reto até o céu. O caminho do céu não tem curva. O caminho do céu é estreito, ele é dificultoso, mas ele é reto. Os convites do mundo virão, as bandejas do diabo virão. Cabe a nós resistirmos. Lá no Éden, lá em Gênesis, perdão. Quando Caim estava para matar Abel, Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à sua volta, cabe a você dominá-lo. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: que nós pecamos conscientes. E a desculpa vem depois: eu não consegui, eu não tive condições, claro. Mas se passarmos a nos ajoelhar, nos dobrar mais diante de Deus, nós vamos ter força para vencer o pecado. Quarta coisa que podemos aprender: se Deus exige obediência à palavra, Deus também exige que estudemos a palavra, aprendamos a palavra e pratiquemos a palavra. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele noite, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará em todo o seu caminho. Será bem sucedido. Interessante que a palavra meditar no hebraico significa sussurrar. O hebreu, ele tinha o costume de ler a palavra sempre em voz alta. E quando ele estava lendo a palavra, aquele texto que ele tinha decorado, ele conversava consigo mesmo, ele lia aquele texto, ele ficava sussurrando aquele texto. Ora com ele mesmo, ora com o outro, e assim eles ficavam. E aí a palavra, ela ia sendo absorvida cada vez mais. Se tem que falar, fale sobre a palavra. Não cesse de falar sobre o livro dessa lei, ou seja, não pegue a Bíblia uma vez por dia.
Que a Bíblia não seja seu assunto apenas no culto. Que a Bíblia seja o assunto da minha e da sua vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na escola, na rua, no supermercado, no hospital, onde estivermos. Que a Bíblia seja o nosso assunto. Por último, Deus deu incumbências a Josué, fez promessas a Josué, deu garantias. Ordenou Josué que observasse a palavra, estudasse a palavra, vivesse a palavra, praticasse a palavra. E Deus, então, no final, ele garante que a presença dele estaria com Josué. Versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus está dizendo o seguinte: Josué, você não vai sozinho, eu vou com você. Foi Deus quem abriu o Jordão, assim como abriu o Mar Vermelho. Foi Deus quem empurrou os muros de Jericó de dentro para fora. Lá em Josué 10, se eu não me engano, versículo 12, deixa eu só olhar aqui rapidamente. Josué 10, no versículo 12, quando ele está lutando ali, defendendo a cidade, os gibeonitas, Josué faz uma oração. Ele fala: sol, detente de Gibeão, e você, lua, pare no vale da Ajalon. Aí a gente pergunta: alguma coisa parou ali? Josué orou, e tem até um corinho antigo que a gente canta: Josué orou e o sol parou. Aí você pode dizer: hoje nós entendemos que não foi o sol que parou, foi a terra. O que parou? Eu quero entrar nesse detalhe com você para fechar essa mensagem. Será que foi a terra que parou? Josué orou, e a oração de quando ele fala sol para em Gibeão e lua em Ajalon, ele está dizendo o seguinte: Deus, eu preciso de mais tempo para acabar com essa turma que está aqui. Para exterminar esses inimigos, eu preciso de mais tempo. Imagina Deus perguntando: quanto tempo você precisa, Josué? Deus, eu não sei, eu preciso de tempo. Então tá bom, Josué, eu vou pisar no freio aqui e você atua aí. Mas o que parou? Vamos colocar um pouquinho de física aqui. Nesse exato momento, o planeta Terra está girando em torno, sobre o eixo do Equador, em torno do seu próprio eixo, a 1.700 km por hora. E a Terra está girando em torno do Sol a 115 mil km por hora. A gente pensa que nós estamos parados, nós estamos viajando aqui, nós estamos rodando a 1.700 km por hora e viajando a 115 mil km por hora. E parece que está tudo parado. É assim na vida espiritual também, irmão. A gente pensa que não está acontecendo, está acontecendo muita coisa. Mas se a Terra está girando em torno do seu eixo a 115 mil km por hora, e em torno do Sol se a Terra está girando em torno do seu eixo a 1.700 km por hora, e em torno do céu a 115 mil km por hora, o Sol, por sua vez, está girando em torno do centro da galáxia a 900 mil km por hora. O que parou? Se a Terra para, o Sol continua. Se for o Sol que parou, a Terra continua. Eu te respondo que parou. O universo parou. Deus pisou no freio do universo. Deus parou o universo. Sabe por que Deus parou o universo? Porque Deus prometeu aqui para Josué que aonde Josué estivesse, Deus estaria com ele. E naquela batalha, Josué não estava sozinho. E ele fala: lua, sol para em Gibeão, lua para em Ajalon. Deus, não precisa de mais tempo, tá bom, Josué? Eu vou parar tudo, vou parar o universo, Josué. E enquanto você não terminar aí, eu não coloco tudo para rodar novamente. Deus parou o universo por causa da oração de um homem. E o que eu quero que você aprenda com isso, o quanto que um ser humano representa para Deus. Você representa muito para Deus, você vale muito para Deus. Quem sabe nem você se valoriza, mas Deus te valoriza. Jesus foi para a cruz por você. Ele não foi para a cruz para apontar o dedo para você. Ele foi para a cruz para apontar para o céu. Você pode estar lá. De quanto tempo você precisa? Se fosse necessário, Deus pararia tudo por você. Eu quero dizer para você o seguinte: você é importante para Deus. Mas eu te pergunto, você tem cumprido as responsabilidades que Deus te deu? Você tem perseverado nas promessas que Deus te fez? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem estudado, aprendido e praticado a palavra de Deus?
Você tem convicção de que Deus está com você? Josué tinha. E esse homem que nasceu escravo, virou soldado, passou a ser servo, se tornou um espia e passou a ser o grande líder de Israel. Viveu segundo a vontade de Deus. Viveu cada promessa. Tanto que lá no final da sua vida, capítulo 23, versículo 15 de Josué, ele diz: escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu encerro agora te perguntando: a quem você quer servir? Deus te ama. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra te levou ao arrependimento, e você quer voltar para Jesus, ou você quer aceitar Jesus, coloque a sua mão no seu coração onde você está agora. E ora comigo assim. Repita aí onde você está comigo. Senhor Jesus, neste momento eu abro meu coração para o Senhor. E te peço, Senhor, que tu venha fazer morada. Pois eu me arrependo de todos os pecados cometidos. Eu os abandono agora, Senhor, e corro para os teus braços. Eu que já estive na tua presença e até este momento estive fora, estou voltando para o Senhor. Eu que não te conheci agora através dessa palavra, eu estou me entregando ao Senhor agora. Me receba como um servo, como um filho, que eu estou te recebendo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu confirmo agora, Deus, em cada coração a tua palavra. Te peço, Senhor, que tu possa continuar alimentando os teus filhos, que possam degustar essa palavra e analisar melhor o que estão fazendo, o que estão escrevendo nas páginas do livro da vida deles, ó Pai. Há uma eternidade à nossa frente. Israel tinha uma terra à frente dele, entrou e herdou. Nós temos uma eternidade na frente, temos o céu, uma eternidade de glória na tua presença, Senhor, mas existe também o inferno. Há uma bifurcação aí na frente, há uma decisão a ser tomada. Pai, louvado seja o teu nome por aqueles que decidiram seguir ao Senhor. Fortaleça-os, Pai. Fortaleça cada vida que está participando aqui, Pai, dessa live. Cada família representada. Fortaleça-os no Senhor e na força do teu poder. Conceda a todos uma noite abençoada. Uma sexta-feira cheia de bênçãos e de conquistas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até domingo, às 18 horas, nós vamos estar retomando a EBD, do estudo ali do livro aos Gálatas. Deus abençoe. Em nome de Jesus.